Efésios capítulo 6, verso 11. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Aí, hoje é a partir do 13, na verdade. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como convém falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nós oramos por iluminação do Teu Espírito, Senhor, agora, sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, Senhor. Nós oramos, Deus, para que a Sua palavra, Senhor, seja liberada nessa casa de forma clara e ousada, Senhor, em nome de Jesus, através da minha vida, e que os meus irmãos, Senhor, sejam ouvintes atentos à voz do Seu Espírito, Senhor, atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor reservou para eles essa noite. Eu oro, Jesus, para que o Espírito de sabedoria e revelação que esteve conosco, Senhor, desde o primeiro dia dessa série, permaneça conosco, Senhor, nos dando o conhecimento de que precisamos a respeito de Jesus, a respeito das coisas do alto, a respeito das coisas espirituais, Senhor. Nos revela isso, Senhor. Que, Senhor, o Senhor nos perdoe os pecados e nos ajude, Senhor, a andar na Sua presença, Senhor. Que o Senhor nos habilite para sermos, Senhor, bons soldados, ó Deus. Soldados que não se embaraçam, Senhor, com as coisas dessa terra, mas que militam, Senhor, a boa batalha da fé, Senhor, segundo o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, tenha liberdade nessa casa, Senhor. Tenha liberdade para fluir aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Então a primeira coisa é a seguinte: preste atenção aqui agora, não é hora de conversar mais, de olhar celular, de fazer nada. Preste atenção aqui. A preocupação do apóstolo Paulo é que os crentes, é que a igreja seja uma igreja madura, os crentes sejam maduros e não instáveis e não inconstantes. Por isso ele diz, para nós tomarmos da armadura de Deus. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Por quê? Porque um cristão que é instável, um cristão que é imaturo, que é instável, que não tem estabilidade emocional, espiritual principalmente, ele é uma presa fácil do diabo. Então, se você tem sofrido derrotas na sua vida espiritual, seja ela o que for, se você tem sofrido derrotas na sua vida, muito provavelmente você vai perceber que nessa área onde você tem sofrido derrotas, você é uma pessoa inconstante, você é instável. A instabilidade é aquilo que nos torna vulneráveis aos ataques do diabo. Quando nós somos instáveis, quando nós somos inconstantes, quando nós demos brechas na nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis ao diabo, aos principados e às potestades, aos ataques que vêm do maligno.
Por isso, irmãos, exige-se de todo cristão que ele faça o quê? Que ele tome toda a armadura de Deus. E ele fala toda porque é toda ela. Sabe, eu não posso tomar a metadinha da armadura, mas eu preciso de toda ela. De todas as armas e todas as ferramentas que Deus ele disponibiliza, nós precisamos crescer em todas elas. Nós vamos falar de 6 partes que compõem uma armadura, e nós precisamos tomar toda ela, todas essas partes, todas essas ferramentas. Nós não podemos nos contentar em ser bons em uma, mais ou menos em outras, mas nós precisamos crescer em toda a armadura de Deus. Nós precisamos ter toda a armadura de Deus. Ele fala: tomai toda a armadura de Deus. E essa expressão, ela é uma expressão traduzida do grego que significa o seguinte: a armadura completa de um soldado pesadamente armado. Então, essa expressão, toda a armadura de Deus, que significa isso? Vou repetir: a armadura completa de um soldado pesadamente armado. É isso que nós precisamos ser, né? Nós estamos inseridos numa batalha espiritual. A nossa vida, uma vez que estamos ligados a Cristo, nós deixamos de ser vítimas dessa batalha, porque não importa, sendo cristão ou não, todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Quando você não é um cristão, quando você não conhece Jesus, quando você não é maduro, quando você não tem a salvação, você é vítima dessa batalha, você é escravo nessa batalha, você está mais perdido que segue tiroteio nessa batalha. Mas se você pertence a Jesus, se você está em Cristo, você se torna um soldado nessa batalha. Você deixa de ser um peso morto e passa a ser um soldado nessa batalha. E que tipo de soldado? Um soldado pesadamente armado. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter um arsenal poderoso em Deus. Nós precisamos ser poderosos no Senhor. Eu disse isso na semana passada. Para quê? Para que nós precisamos ser soldados poderosamente armados espiritualmente? Para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É para isso que nós precisamos da armadura de Deus, para permanecer de pé, inabaláveis. É para resistir ao dia mau, é para resistir o confronto do diabo, é para resistir às artimanhas, aos ataques, às provocações, às tentações. Foi para isso que Deus deixou a armadura dele disponível, para que possamos resistir, para que possamos permanecer inabaláveis. Irmãos, eu disse isso na semana passada, eu volto a repetir: chega de sermos crentes que se abalam por qualquer coisa, crentes que se vendem por qualquer coisa, crentes que trocam a comunhão de Deus por qualquer coisa. Nós precisamos da armadura de Deus para se tornar um tipo de cristão que é inabalável, inabalável na sua fé, inabalável na sua conduta, inabalável na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. Deus não nos chamou para sermos inconstantes. Deus nos chamou para sermos constantes. Deus nos chamou para sermos maduros. Deus nos chamou não para viver em derrota, não para viver em prostrado, mas para permanecer de pé, para permanecer inabalável. E nós só vamos conseguir isso tomando toda a armadura de Deus, sendo eu e você soldados pesadamente armados daquilo que Deus ele tem para nós. Preste atenção: ser um soldado é ser alguém semelhante a Deus. O próprio Deus que se revela como um soldado. O próprio Senhor, ele se revela como um soldado pesadamente armado. Em Isaías, não precisa abrir, mas no capítulo 59, no verso 17, a propósito, muito provavelmente, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo isso aqui, ele pensou em Isaías 59, 17, porque diz o seguinte a respeito de Deus: vestiu-se de justiça,
como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então Isaías, o profeta, está descrevendo Deus, e como ele está enxergando Deus, como ele está descrevendo Deus, como um soldado que está pesadamente armado, preparado para uma batalha. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o guarda de Israel, o guarda que não dorme, ele é a sentinela. Então Deus é um soldado, e a igreja precisa aprender com o Senhor de como ser um soldado. A revelação recebida por João também revela Jesus como soldado. Preste atenção, quando João teve a revelação do Apocalipse e ele viu Jesus como um soldado, como um guerreiro. Olha o que ele disse: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Sangue do quê? Da cruz? Não, mas sangue do combate, sangue da batalha. Jesus, ele é um soldado, irmãos. Jesus é um guerreiro, e ele se unirá a nós. Em breve ele virá e ele vai guerrear, e ele vai batalhar, e ele vai combater com justiça. Ele vai julgar com justiça essa terra. Ele vai julgar e combater com justiça os principados e as potestades e o diabo e os pecadores e os perversos e os idólatras, enfim. Ele vai combater, e ele vai ficar manchado de sangue, porque ele é um guerreiro, porque ele é um soldado. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do Senhor o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Jesus vai guerrear contra as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, então Deus e Jesus, eles são vistos na palavra de Deus como soldados, como guerreiros, como soldados pesadamente armados. Deus não está brincando de ser Deus, Jesus não está brincando de ser o Filho de Deus. Eles estão armados, estão preparados para uma batalha. É só nós, é só a gente que está brincando de ser crente, é só a gente que está brincando de ouvir palavra, é só a gente que está brincando de conferência. Mas o nosso Deus não. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós estamos em guerra, e assim como o nosso Deus está preparado para essa guerra, assim como Jesus está preparado para essa guerra, nós como igreja, nós como a nova sociedade de Deus, nós precisamos estar também preparados para esta batalha. É tomando a armadura de Deus que está disponível para nós que vamos batalhar. Irmãos, ter a armadura de Deus, tomar posse da armadura de Deus, é a única chance que nós temos de permanecer de pé. A única chance de nós nos mantermos na nossa fé, de nós guardarmos a nossa fé. Como Jesus disse, eis que em breve venho, guarda o que tens para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. A única chance que nós temos de preservar a nossa coroa, de preservar a nossa vida com Deus, de preservar a nossa salvação, é tomando a armadura de Deus. Quando chegar o dia, irmãos, que Jesus virá, e nós vamos participar das bodas do Cordeiro, do casamento de Deus, no fim de tudo, quando ele estiver julgado e batalhado
a última batalha, quando o Senhor voltar da guerra, né, com o manto vestido de sangue. Então nós vamos comemorar essa vitória com Ele, irmãos. Então nesse tempo nós não estaremos mais com armaduras, nós vamos nos apresentar no banquete vestidos de linho branco, com vestes de justiça. Mas hoje as nossas vestes e o que nós precisamos vestir é uma armadura. Quando Jesus conquistar todas as coisas, nós vamos comemorar com Ele, no banquete com Ele, então nós iremos nos vestir de linho. Mas hoje é o tempo de se vestir da armadura de Deus. O que isso significa? Que hoje não é o tempo de descansar, hoje é o tempo de guerrear. Hoje não é o tempo de ficar no conforto, hoje é o tempo de batalha. Hoje não é o tempo, sabe, de festas desregradas. Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa feliz, eu não posso dizer que você não possa ser uma pessoa alegre, que os seus dias não podem ser divertidos, mas eu estou dizendo que você precisa ser vigilante, constante. Você precisa estar preparado, você precisa dormir e acordar com toda a armadura de Deus. Você precisa entrar na segunda-feira com a armadura de Deus, mas você precisa entrar também na sexta-feira, no sábado, com a armadura de Deus. Você pode ir à praia, você pode se divertir, você pode ir no restaurante, você pode fazer o que você for da sua vida, mas vai com a armadura de Deus. Vai vigilante, vai preparado para o combate. Jesus disse que a geração, quando Ele vier, será como a geração do tempo de Noé. Eles casavam e davam-se em casamentos, eles viviam de banquetes em banquetes. Eles diziam: nunca irá chover, nós nem sabemos o que é chuva, nós nem sabemos o que é isso. Eles estavam despreparados. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e nós podemos enxergar algumas pessoas, elas foram pegas desprevenidas porque elas estavam dormindo. Porque elas estavam dormindo, elas estavam desprevenidas. Quando nós olhamos a vida de Sansão, quando os cabelos de Sansão foram cortados, ele estava dormindo e Dalila cortou seus cabelos e ele pereceu. Quando nós olhamos para Saul, que estava em guerra contra Davi, Davi tomou a lança de Saul, roubou a lança de Saul, furtou a lança de Saul, quando Saul estava dormindo. Quando nós olhamos para Noé, que foi maltratado pelos próprios filhos, ele estava embriagado, dormindo. Quando nós olhamos para o jovem Eutico estava numa pregação, numa vigília, onde o apóstolo Paulo estava pregando, e o que ele estava fazendo quando caiu no terraço e morreu? Ele estava dormindo. Irmãos, nós não podemos dormir. Quando Jesus foi levado pelos soldados romanos e pelos mestres, pelos fariseus da época, o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar, nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos, não é o tempo de descansar, não é o tempo de ficar no conforto, irmãos. Por isso é tempo de nós tomarmos a armadura de Deus, é tempo de nós tomarmos aquilo que Deus Ele deixou para nós. Por isso, não precisa pegar. Obrigado. Verso 14. Vamos entrar então no que compõe a armadura de Deus. Nós já vimos o porquê nós precisamos dela, porque ela é necessária, enfim. Mas vamos ver o que é essa armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, estais por fim firmes, cingindo-vos, né? O cinto, está falando do cinto, o cinto da verdade. O que era o cinto? O cinto era um cinto que ficava por baixo da armadura, ele
ficava por baixo da armadura prendendo um manto. Então os soldados eles usavam um manto, né? E aí esse manto ele era segurado com cinto, ele era apertado com cinto, de forma que o cinto dava liberdade para o soldado marchar enquanto prendia a túnica dele e segurava e servia de apoio para ele colocar a espada. Então o cinto dava essa liberdade para o soldado. Na época, né, afivelar o cinto era um sinônimo de prontidão do soldado. O soldado passava o cinto, ele estava dizendo que ele estava pronto. E ele diz, e o apóstolo diz para nós usarmos o cinto da verdade. Nós precisamos do cinto da verdade, cingir-nos com o cinto da verdade. Preste atenção, irmãos, se nós andamos na enganação, na mentira, na hipocrisia, na falsidade, no engano, na manipulação, nós estamos do lado do diabo. O jogo do diabo, as armas do diabo é a mentira. As armas do diabo é a manipulação, é o engano, é a falsidade. As armas do diabo é a mentira. Mas nós, os soldados cristãos, os discípulos de Jesus, nós fomos chamados para vestir o cinto da verdade. E o que significa essa verdade? O que significa ter essa verdade? Os comentaristas bíblicos, eles divergem sobre o que seja essa verdade nesse contexto. Uns dizem que essa verdade, cingir-nos da verdade, é o quê? É ter a palavra de Deus, é ter a doutrina, é ter o evangelho verdadeiro, é ter a verdade de Deus. Irmãos, por favor, vamos parar de conversar, preste atenção aqui, para vocês não se atrapalharem, por gentileza, e não me atrapalhar também. Aqui, ó, tá, o culto está aqui. Vir para cá e conversar e mexer no celular, é melhor você não vir. Não vai adiantar de nada para você. Então preste atenção aqui, por favor. Muito obrigado. Os comentaristas bíblicos, eles divergem sobre o que seria essa verdade nesse contexto. Uns dizem que essa verdade é o que? É ter a doutrina bíblica, é ter o evangelho como verdade da nossa vida. Outros dizem que ter o cinto da verdade é ter uma conduta íntegra, é ter uma conduta, um caráter íntegro, um caráter honesto, é andar em integridade e honestidade. Enfim, com qual visão nós vamos ficar aqui, né, dos comentaristas bíblicos? Nós vamos ficar com as duas. O cristão precisa do verdadeiro evangelho. Nós precisamos usar o evangelho como um cinto, irmãos, que nos torna prontos, que nos torna livres para andar como soldado. Nós precisamos ter o evangelho como a verdade principal da nossa vida. Não existe, nós não podemos andar em duas verdades, não podemos ter dois senhores, não podemos ter duas doutrinas, nós só temos uma, é o evangelho, é a verdade de Deus. Nós precisamos disso. Ao mesmo tempo que nós precisamos de um caráter íntegro. É necessário, não cabe ao soldado cristão a mentira, não cabe ao soldado cristão a manipulação, não cabe ao soldado cristão, não cabe ao soldado cristão a falta de caráter. Cabe a nós duas coisas: a verdade do evangelho e um caráter aprovado por Deus. E nós precisamos das duas coisas mesmo. Por quê? Porque não adianta nós ouvirmos o evangelho verdadeiro, cremos no evangelho verdadeiro e não temos um caráter aprovado por Deus. Ao mesmo tempo que é impossível ter um caráter aprovado por Deus sem ter a verdade do evangelho. Então a verdade para o cristão é o evangelho de Deus, é a palavra de Deus e um caráter aprovado por Deus. Disso nós precisamos. Nós precisamos usar a verdade como um cinto. Precisa ser uma marca nossa, irmãos. Precisa ser uma marca. Para os profetas do Antigo Testamento, eu lembrei disso agora. O cinto dos profetas, o cinto dos judeus era sinal de honra. Quanto mais belo, quanto mais adornado,
mais honrado aquele homem era. Por isso Deus disse para Jeremias enterrar o próprio cinto. Jeremias enterrou o cinto. Aí depois Deus disse: vai lá e desenterra o cinto. Aí desenterrou. Quando desenterrou o cinto estava todo podre, todo sujo, todo zoado. Aí Deus disse: viu, Jeremias? Agora vai e prega ao povo, porque eles têm me desonrado, eles não estão me honrando. Irmãos, a honra de um cristão é andar em verdade. Não existe nada mais indigno para um cristão do que andar na mentira, ter um caráter duvidoso, não ser íntegro, ser uma pessoa de duas conversas, de duas personalidades. Nós precisamos de integridade, nós precisamos de honestidade, nós precisamos andar com o cinto da verdade. Continuando: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que era essa couraça? A couraça cobria praticamente o corpo inteiro do soldado. Como o próprio nome sugere, era feito de couro de animal. E não sei se você já teve a oportunidade de pegar o couro, ele é rígido, ele fica duro, e não é fácil penetrar o couro de um animal. Ainda mais depois coloca ele para secar, lá depois que o mata, põe ele para secar, não é fácil. Existe uma dificuldade. E essa couraça revestia na frente e por trás, colocava-se, antes de colocar a parte de metal da armadura, colocava-se essa couraça, que tampava todas as brechas do corpo do soldado. E não poderia ser facilmente penetrado. Aqui também, irmãos, os estudiosos bíblicos, os comentaristas bíblicos, eles têm duas visões do que seja a couraça da justiça, ou que seja essa justiça. Duas visões. A primeira delas diz que essa justiça, a couraça da justiça aqui, é o que? É a justificação pela fé. É o fato de que Deus nos justificou. Nós éramos condenados porque os nossos pecados são como crimes, são crimes diante de Deus. Mas Deus, através de Jesus na cruz, Ele nos justificou. E por meio da justificação nós temos acesso e comunhão com Deus. Isso é justificação. E eles dizem, quem segue essa vertente, dizem que a couraça da justiça é tomar posse da obra de Jesus na cruz, para então nos aproximarmos de Deus. É o reconhecimento de que eu não posso me aproximar de Deus com a minha própria força, nas minhas próprias obras, não é o meu mérito, mas é aquilo que Jesus fez por mim. Isso é ter a couraça da justiça. Pode-se até dizer, inclusive, quando eu estava estudando, eu lembrei que a primeira vez que um homem pecou, e ele se cobriu, e ele tapou a sua nudez com vegetais, Deus tirou os vegetais e deu a eles roupas de couro, de couraça, os vestiu, os justificando, mostrando que só Deus poderia cobrir a vergonha deles, só Deus poderia cobrir o pecado deles. Então, essa couraça da justiça, nessa primeira visão, seria isso, a justificação de Deus na cruz de Cristo. A outra vertente dos comentaristas acreditam que essa justiça aqui é o que? É a retidão, é uma conduta correta, é andar em justiça, é não se entregar à corrupção, é não se entregar ao mais fácil, coisa que infelizmente muitos cristãos se submetem. Elas preferem as coisas mais fáceis do que as coisas corretas. Irmãos, nós como crentes preferimos as coisas corretas, preferimos aquilo que é justo, ainda que não seja o caminho mais fácil. Nós precisamos escolher o caminho da justiça. Ah, mas ali é mais benéfico, ali é mais rápido, ali é mais fácil, desse jeito custa menos, irmãos.
nós não fomos chamados para escolher o caminho mais fácil e o caminho mais leve. Nós fomos chamados para adotar a postura justa, a justiça. Precisamos nos revestir da couraça da justiça, irmãos. É assim que entendem os outros comentaristas. Então, com qual visão nós vamos ficar? De novo, com as duas. Nós só podemos ter um relacionamento com Deus por meio da obra de Cristo na cruz que nos justificou. E ao mesmo tempo, nós precisamos andar em retidão. A nossa conduta precisa ser uma conduta reta, diante de Deus e diante dos homens. A nossa conduta precisa ser essa conduta que é reta. O verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. As botas, na verdade não são botas, né? Fala de sandálias, mas são botas, mas eram botas como se fossem sandálias. Por quê? Porque elas eram feitas primeiro de couro, de um bom couro. Essa bota deixava os dedos à vista, o que permitia que o soldado tivesse uma boa aderência e conforto. Por quê? Porque eles tinham que ficar no campo de batalha ou percorrer longas distâncias, então ele precisava desse conforto. Então os dedos ficavam à vista. Eles tinham os calcanhares protegidos, porque eles andavam em lugares escorregadios, em lugares cheios de pedra, né? Então, para que eles não torcessem o tornozelo com facilidade, a parte do calcanhar do tornozelo ela era fortalecida, e o solado também era projetado para não escorregar com facilidade. E o apóstolo diz que nós precisamos calçar os pés na preparação do Evangelho. O termo preparação significa prontidão, significa preparo, significa firmeza. É isso que nós precisamos, Senhor. É isso que o Evangelho é para nós. Ser preparado no Evangelho, irmãos, é ter firmeza, é ter prontidão, é ter prontidão. Existe uma tradução bíblica que é praticamente uma paráfrase, na verdade, e ela traduz esse texto assim: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Irmãos, nós como bons soldados precisamos calçar o Evangelho e estarmos prontos para pregar o Evangelho a qualquer momento. A qualquer momento. Assim, e aquela sandália era preparada para o soldado andar em qualquer terreno, a qualquer momento e em qualquer lugar. A preparação do Evangelho precisa estar conosco. Precisamos estar prontos para testemunhar o Evangelho, prontos para pregar o Evangelho, prontos para sermos testemunhas, sermos embaixadores do Evangelho aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos de prontidão. Quantas oportunidades nós perdemos de pregar o Evangelho? Quantas oportunidades nós perdemos de dar bom testemunho de Jesus? Por quê? Porque não estamos prontos no Evangelho. O Evangelho para nós ainda é um templo que a gente visita no final de semana. O Evangelho para nós ainda é um clube de amigos, mas nós não descobrimos ainda a preparação, a profundidade, a firmeza, e nós precisamos disso, para não perdermos as oportunidades que nós temos. Como o Eduardo abriu, não nos cansemos de fazer o bem. Só a preparação do Evangelho pode fazer isso. Só a preparação do Evangelho pode nos manter, porque a sandália era feita de forma que permitia que o soldado andasse por longas distâncias. Não nos cansemos. Aquela sandália permitia que o soldado não ficasse cansado, que os pés do soldado não fossem machucados e eles pudessem andar mais, marchar por longas horas, em longas distâncias, permanecer prontos por longo tempo, porque era confortável. Esse é o Evangelho. E nós precisamos dessa preparação.
O Evangelho da paz que anunciamos com prontidão é também o mesmo que nos mantém de pé, como eu disse, a sandália está confortável, irmãos. O único lugar firme para os nossos pés nessa vida é no Evangelho. Se você quiser construir a sua vida em bens, em tesouros, em sentimentos, em vícios, em prazeres, em fofocas, se você quiser construir a sua vida nisso, saiba, são lugares escorregativos. O caminho do ímpio é um lugar escorregativo. O sucesso do ímpio é escorregativo, porque é passageiro. O tombo é certo. O único lugar onde os nossos pés encontram firmeza é calçados do Evangelho, na preparação do Evangelho. Glória a Deus. Embraçando, o verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. E aqui a melhor tradução é essa mesmo, embraçando sempre. Na outra tradução aqui, no verso 16, diz aqui, ó, tomando sobretudo. Esse sobretudo dá uma impressão de que o escudo é a coisa mais importante. E não é essa a ideia que o apóstolo Paulo quer passar. Todas as coisas são importantes. Por isso ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Então a melhor tradução é embraçando sempre, tomando sempre, em todo tempo. É necessário termos o escudo da fé em todas as ocasiões, em todo tempo, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo aqui, irmãos, a que se refere o apóstolo Paulo, era um escudo de infantaria, um escudo de guerra, um escudo de linha de soldados de linha de frente. E ele era um escudo grande, era de 1,20 m por 75 centímetros, era de 1,20 por 75 centímetros. Então ele era um escudo capaz de proteger praticamente o corpo inteiro do soldado das flechas inflamadas. Aqui os dardos inflamados são o quê? Eram as flechas que eram banhadas com óleo e colocavam fogo. São as flechas inflamadas de fogo, as flechas incendiadas de fogo. E esse escudo, ele era feito exatamente para neutralizar esse tipo de ataque. E esse escudo, ele era feito de 2 camadas de madeira. Então eram 2 camadas de madeira e em cima e embaixo era preso de ferro e depois era coberto com linho e depois por cima do linho colocava-se couro, como o brasão do exército. Então era um escudo preparado para neutralizar as flechas incendiadas do maligno. Irmãos, o que podem ser os dardos inflamados do maligno na nossa vida? O que podem ser essas flechas do diabo? São as acusações. O diabo é o acusador, irmãos. O diabo é o acusador, é aquele que sempre irá te acusar dos teus pecados, daquilo que você fez, daquilo que você viveu lá atrás, daquilo que você já deixou para trás, daquilo que você abandonou. O diabo sempre vai procurar te acusar. O diabo sempre vai procurar apresentar-se contra você como acusador. O que mais? As tentações. Tentações são flechas incendiadas do diabo. Está sofrendo muita tentação? Você está sob ataque do diabo. O diabo está lançando as suas flechas sobre a sua vida. Flechas incendiadas de fogo. Tentações. Tentações para vícios, tentações para desejos, para convulsões carnais, enfim, de todos os tipos. Pensamentos de dúvida. Será que eu sirvo a Deus? Uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero o meu prazer. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero o pecado. Dúvida. Pensamento em 2 cochichos. Desobediência. A palavra de Deus diz assim, mas eu acho que eu vou fazer assim. Irmãos, como a gente leva como se fosse desobediência, fosse uma coisa besta, né? As pessoas, às vezes a gente trata desobediência a Deus, não é como se não fosse nada. Irmãos,
Deus liberada, os mandamentos são para serem obedecidos. Os mandamentos de Deus são para serem obedecidos, desde os mais simples aos mais complexos, são para a obediência. E pensamentos de desobediência, saiba de uma coisa: pensamentos de desobediência, estou falando dos pensamentos, quanto mais as atitudes de desobediência, mas os pensamentos de desobediência, porque o diabo não te força nada, mas ele te ataca com flechas, ele te sugere, ele te propõe, ele te oferece, ele abre as portas para você. São flechas do diabo. Rebeldia, medo, enfim, são todos ataques, são todas flechas incendiadas do maligno. E a fé, irmãos, a fé, usar a fé em Deus, usar a nossa fé em Deus, é a única maneira de nós neutralizarmos os ataques do diabo. E o que é usar essa fé? É usar a nossa convicção nas promessas de Deus. Quando o diabo nos propor o pecado, quando o diabo nos sugerir a desobediência, quando o diabo nos ofertar a rebeldia, nós nos apegamos com fé às promessas de Deus. Nós nos apegamos com fé de que aquilo que Deus tem para nós, ainda que não seja para agora, é melhor. É melhor esperar em Deus. É melhor mantermos a nossa fé no Senhor. Fé, irmãos. Nós precisamos ter fé. A maioria das batalhas que nós perdemos, sabe por quê? Porque nós não temos fé. E aí nós nos entregamos às propostas do diabo. Aí nós nos entregamos às portas que o diabo abre. Aí nós nos entregamos, por quê? Porque não temos fé que Deus poderia nos socorrer, não temos fé que Deus poderia dar a saída, não temos fé que Deus está conosco nessa batalha, irmãos. Deus é o nosso general nessa batalha, nessa guerra, e Ele não vai nos colocar em uma batalha que Ele mesmo, que Ele não saiba que nós possamos resistir, que Ele não saiba que nós possamos sair dela vencedores. Deus não dá provação, Deus não deixa que os seus filhos sejam tentados além daquilo que possam suportar. Então, se Deus nos entregou uma batalha, se nós estamos inseridos em uma guerra, é porque Deus conhece os nossos limites e as nossas limitações, e nós precisamos de fé para não ceder ao diabo. Nós precisamos de fé para tomar posse das promessas de Deus, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe o que é bom para nós, que Ele sabe o melhor caminho para nós. Nós precisamos do escudo da fé para neutralizar as propostas do diabo, as tentações do diabo, as investidas do diabo contra a nossa vida. Nós precisamos de fé, confiança plena em Deus, confiança plena no nosso general. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os capacetes, eles eram projetados pensando em duas coisas. Eles tinham que ser extremamente resistentes e também precisava ser confortável. Por quê? Porque para ser resistente precisava ser de ferro, precisava ser de metal, e de um metal que fosse extremamente resistente, e por ser resistente seria pesado. Então os capacetes eram feitos de ferro e de bronze normalmente, e eles pesavam, então eles eram projetados para serem fortes. Dizem que para penetrar, esse capacete, a cabeça de um soldado, seria necessário um golpe muito próximo, e nem de espada, tinha que ser algo tipo como um machado ou com um martelo. Então tinha que ser algo muito brutal
para perfurar um capacete de bronze de ferro. Mas, como eu disse, ele era pesado, então por dentro ele era revestido com um forro que era como se fosse uma espuminha ali para ser adequado. Sabe igual de capacete, não tem uma espuminha lá por dentro, só que era muito melhor para o soldado estar confortável também. E também muitos deles eram usados com uma viseira, né, móvel para o soldado ajustar ali a sua visão. Então esse era o capacete. O capacete funcionava dessa forma, é o que guarda a cabeça. E irmãos, o capacete da salvação é aquilo que guarda a nossa mente. Porque muito dos ataques do diabo, das potestades e dos principados é na nossa mente, é na nossa cabeça. Ele vem para colocar dúvida, ele vem para colocar confusão, ele vem para colocar medo, ele vem para colocar sentimentos, ele vem para colocar tantas coisas, tantas coisas. Ele sopra, ele nos ataca. Nós precisamos do quê? Do capacete da salvação. Por quê? Porque é na salvação de Deus que nós devemos nos apegar. Na batalha, na guerra, irmãos, nessa vida, o que nós precisamos é nos apegar na salvação de Deus. Deus, nós temos que ter convicção de que Jesus nos salvou. Se nós tivermos essa convicção, nós não vamos temer nada. Nós não vamos temer o mal, nós não vamos temer a morte, nós não vamos temer perder nada. E tudo que nós perdemos aqui, nós vamos considerar como nada. Por quê? Porque a nossa mente está blindada, o capacete da salvação, a esperança de que Deus nos salvou e mais, de que Ele vai aperfeiçoar essa salvação quando Ele vier, nos dando um corpo glorificado semelhante ao dele. Então, a nossa leve e momentânea passageira tribulação, o nosso corpo hoje que perece, em algum momento o Senhor há de nos salvar e nós não vamos mais perecer. Nós precisamos desse capacete. Você precisa desse capacete. Você precisa de ter a salvação muito fixa, muito enraizada na sua mente, para você não desanimar, para você não baixar a sua cabeça, para você não esmurecer, para você não deixar com que o diabo e suas mentiras habitem na sua mente, não tome conta da sua mente, dos seus pensamentos. Você precisa estar sóbrio nessa batalha. Você precisa ser o tipo de cristão que é sóbrio. Tem uma mente sóbria. Irmãos, o agir por impulso, o agir na loucura, sabe, não pertence a nós. Não pertence a nós. Nós temos a mente de Cristo. O chutar o pau da barraca, fazer isso, não cabe a nós. Temos a salvação, a nossa salvação é o que nos dá equilíbrio, é o que nos mantém sereno. Nós precisamos disso, a certeza da salvação. Podem nos tirar tudo, mas não podem tirar a salvação de Deus. E é com essa convicção que nós devemos viver. Nós não vamos temer morte, não vamos temer doença, não vamos temer desemprego, não vamos temer governo, não vamos temer homens, não vamos temer nada. Nossa mente está blindada. Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos desse capacete. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esse é o último. Entre todas essas peças, irmãos, entre todas as peças, capacete, bota, escudo, couraça, cinto, a espada é a única peça que serve para defesa e para ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na nossa vida, ela serve tanto para defesa como para ataque. No ataque, são as Escrituras, irmãos. São as Escrituras. A palavra de Deus. A espada do Espírito. É ela que
usar para perfurar as defesas das pessoas. É ela que nós devemos usar para ferir a consciência das pessoas e despertá-las da morte espiritual. A palavra de Deus. Irmãos, quando nós vamos evangelizar, falar de Jesus, pregar o Evangelho, nós devemos usar a ferramenta correta, a palavra, porque ela é quem penetra as defesas das pessoas. As pessoas estão revestidas de defesas. Primeiro, as mentiras, primeiro que elas estão mortas. Quem não está em Cristo está morto. Segundo, que elas estão cegas pelo diabo. E essa cegueira é traduzida como escama nos olhos, como uma armadura que as impede de conhecer a verdade, de conhecer Jesus. Mas nós temos a espada do Espírito, e a espada do Espírito, ela é capaz de penetrar, ela é capaz de ultrapassar as defesas dos homens. Nós devemos usá-la para pregar, nós devemos usá-la para despertar as pessoas da morte espiritual. Você quer pregar o Evangelho? Pregue com a espada. Todo cristão precisa ser uma pessoa que sabe manusear bem a palavra. Porque todo cristão é um soldado. Um soldado que não sabe manusear uma espada, ele não presta para nada. É necessário aprender, como bons soldados de Cristo, a fazer uso dessa palavra. Essa palavra que fere as consciências. Você libera uma palavra, a pessoa não dorme, a pessoa fica pensativa, a pessoa é confrontada. A mentira do diabo cai da mente dela, o falso evangelho cai da mente dela, do coração dela. Nós precisamos usar a palavra. Ela serve para o ataque, mas ela também serve para a defesa. E nós devemos usar a espada, a palavra de Deus, como defesa, igual Jesus usou no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e foi usando a palavra que ele se defendeu dos ataques do diabo. Irmãos, está passando por provação, tentação, está passando por dificuldade? Pegue a sua Bíblia na sua casa, comece a ler em voz alta, comece a declarar a palavra. Use a palavra como uma espada, use a palavra para se defender. Comece a falar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a falar a palavra. Isso vai fazer o quê? Vai fortalecer o seu espírito, vai fortalecer a sua fé, e você vai resistir o diabo igual Jesus fez lá no deserto. Jesus, quando foi tentado, ele fez o quê? Ele disse a palavra, ele se socorreu da palavra. Ele não tinha nada ali, não tinha nada ali. Estava sozinho, estava em jejum, estava vulnerável, mas não tão vulnerável, porque ele tinha a espada. E ele declarou a palavra e ele resistiu à tentação do diabo. Quer resistir à tentação do diabo? Use a palavra. Amém. Glória a Deus. Use a palavra. Aleluia. Então essas são as 6 ferramentas, as 6 coisas que compõem uma armadura. E aí o apóstolo Paulo, no verso 18, diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então são 4 todos aqui. Por mais que ele vai falar agora de oração, a oração não seria parte da armadura. Ela não é parte da armadura, mas ela é parte da guerra. Por quê? Porque a oração, irmãos, é o lugar de descanso do soldado. A oração é o lugar de refúgio do soldado. A oração é o lugar onde Deus renova as nossas forças. A oração é o lugar onde Deus nos dá estratégia e nos capacita para usar a armadura.
É na oração. A oração, ela não é parte da armadura, mas ela é essencial na guerra. Por quê? Porque ela é como se fosse um acampamento. Quando você chega no acampamento, tem alimento. Quando você chega no acampamento, tem uma fogueira para se aquecer. Quando você chega no acampamento, existe um lugar de refúgio. Você pode descansar. É na oração, irmãos, nós precisamos orar. Porque a oração é o jeito do crente esperar. Às vezes a gente fala assim, não tem que esperar em Deus. Mas as pessoas não entendem muito bem. Esperar em Deus é esperar orando. Esperar em Deus é esperar em oração. Não tem essa de esperar fazendo qualquer outra coisa. Espera-se em Deus orando. E aí existem 4 todos aqui. Ele fala, com toda oração e súplica, em todo o tempo, com toda perseverança e por todos os santos. Então são 4 todos. São 4 todos. Então, com toda oração e súplica. O que isso significa? Significa que nós precisamos usar todas as formas de oração. Olha o que ele está dizendo, com toda oração. O que isso significa? Com toda oração e súplica. O que isso significa? Precisamos orar de todas as formas disponíveis. Ah, no meu trabalho não dá para orar de boca aberta. Ora no Espírito. Ah, minha casa é uma bagunça, só eu sou crente lá. Ora no Espírito. Ah, eu já tenho mais liberdade. Então ora em línguas. Levanta a mão, coloca louvor, vai no monte. Vem para terça-feira na oração, com toda a oração e súplica, ou seja, usem todos os tipos, todas as formas de oração, em línguas, em português, em silêncio, chorando como Ana, quebrantado como Davi, de todas as formas. Não se limitem, sejam criativos na oração. Nós éramos no mundo tão criativos para pecar, devemos ser criativos na oração. Precisamos orar de todas as formas, sozinho, em conjunto, em casal, sozinho de novo, depois com os amigos, depois com a igreja toda, de todas as formas, com toda a oração e súplica. Como eu disse, chorando como Ana, que foi até confundida, falou que o sacerdote achou que ela estava bêbada, ou quebrantado como Davi, ou desesperado e gritando. Vocês sabiam? Jesus estava gritando no jardim de Getsemane. Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele estava suplicando, ele estava gritando. Você acha que Jesus estava assim? Ai Deus, te agradeço. Tem crente que só sabe orar assim. Eu te agradecer, só gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu dizer, gratidão é importante, mas no Evangelho gratidão não é a coisa mais importante. Fé é a coisa mais importante do Evangelho. Não estou dizendo que gratidão não é importante, mas fé é mais importante ainda. Então, irmãos, você acha que Jesus estava lá assim no Getsemane? Daqui a pouco eu vou para a cruz. Se der, Deus, me livra. Se não der, está tudo bem também. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava sangrando sangue, suando sangue. Ele estava desesperado. Enfim, com todas as orações, de todo jeito, com música, sem música, com um monte de gente, sozinho, em pé, de joelho, deitado, chorando, sorrindo, com as mãos para o alto, em línguas, em português, não importa, desde que seja com toda a oração sua. Orando em todo tempo, é necessário constância. Vida de oração só se constrói com constância. Existem muitos cristãos que têm momentos de oração, mas não têm uma vida de oração. Eles têm fases de oração, mas não uma vida de oração. Porque uma vida só se constrói constante. É necessário ser constante, com toda perseverança. É necessário ser constante. Dia e noite, noite e dia. Orando em todo o tempo, com toda perseverança. Orando em todo o tempo, isso é ser constante.
Aí agora, com toda perseverança. O que é isso aqui, perseverança? É com toda vigilância, sem tosquenejar, sem dar descanso aos olhos, sem entrar no conforto para além do que é o necessário. Irmãos, o conforto cristão tem que ser só o necessário. Quando você entra para além, você fatalmente vai entrar numa zona de tentação e de perigo. Com toda perseverança, vigiando em todo o tempo, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo não avisa. Eu disse na semana passada, o diabo não respeita conduta, norma de regra, moralidade. O diabo é um ser imoral, assassino desde o princípio. Ele não vai te avisar quando ele vai te atacar. Por isso você precisa ser perseverante, vigiando em todo o tempo, com toda perseverança, e por todos os santos, com súplica por todos os santos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um soldado de Cristo, mas Cristo tem um exército inteiro, e esse exército, a nova sociedade de Deus, carece das nossas orações. Qual foi a última vez que você orou por alguém além de si mesmo? Qual foi a última vez que você gastou tempo orando por alguém além de si mesmo? Qual foi a última vez que você entrou num jejum por alguém além de si mesmo? Como os mais antigos diriam, qual foi a última vez que você entrou na brecha por alguém? Por todos os santos, irmãos. A vida cristã não é uma vida individualista. Nós somos membros da família, nós somos membros da nova sociedade de Deus. Verso 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Irmãos, o que nós... Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo pelo qual nós pedimos oração para as pessoas, fatalmente vai revelar algo com que nós nos preocupamos. Alguma coisa que nos preocupa, certo? Você não pede, ora por mim aí, irmão, com vontade de tomar uma casquinha do Mac. Ora por mim, meu filho está doente, ora por mim, eu estou querendo trocar de emprego, ora por mim. Então, você sempre traz uma questão importante para as pessoas orarem por você, né? E não que a gente não possa, pedir oração por coisas mais simples, mas é que é normal, é natural nosso pedirmos orações por aquelas coisas com que nós nos importamos, que tem um peso para nós. Pois bem, qual é o peso? O que é um peso de preocupação para o apóstolo Paulo? Não é somente o diabo, as suas potestades e seus principados, mas acima disso, a preocupação do apóstolo é com a pregação do Evangelho. Mesmo preso, mesmo acorrentado, ele está pedindo oração para ser solto? Não, mas para que ele continue pregando a palavra, para que no abrir da boca dele ele tenha a palavra e a intrepidez. Isso é muito importante. A preocupação dele é que quando ele abrisse a boca dele, ele tivesse a palavra e a intrepidez. A palavra, ele precisa da palavra, ele pede a palavra. Olha o que ele diz: para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra. O que ele está querendo dizer aqui? Que seja dado a ele o conhecimento revelado de Deus, o conhecimento revelado dos mistérios do Evangelho, que ele não pregue uma doutrina dele mesmo, que ele não fale de uma sabedoria dele mesmo. O apóstolo Paulo estava preocupado
preocupado em não anunciar um evangelho que não fosse o evangelho de Deus. Por isso ele ora para que quando ele, no abrir da boca dele, ele tenha a palavra. Porque pode ser, irmãos, quando ele estava preso, e a prisão dele era domiciliar, e para ele não fugir, você sabe o que o império fez? Sabe como ele vivia? Sabe como era essa prisão? Ele tinha uma corrente amarrada no pulso, que ficava amarrado com outro soldado. Daí talvez da onde ele tirou a inspiração do soldado, da armadura e tudo mais para falar de Deus. Ele estava acorrentado no soldado, e ele seria levado para julgamento. E pode ser que diante de uma circunstância dessa, no abrir da boca dele, ele se preocupasse mais em se defender. Talvez ele fosse tentado a negar, talvez ele fosse tentado a mudar alguma coisa da mensagem para não ser condenado, mas a preocupação é ele não queria isso. E ele dizia: no abrir da minha boca que seja me dada a palavra, que da minha boca não saia nada que não seja a palavra, que da minha boca não saia nada que não seja o evangelho, a palavra. E aí ele pede ainda mais, para que seja dada a palavra no abrir da boca dele, e intrepidez, coragem para não pregar a palavra pela metade, coragem para não omitir a palavra, coragem para não esconder a palavra. Por quê? Porque ele poderia ter a palavra, mas talvez lhe faltasse coragem de falar. Mas ele pede: orem por mim para que Deus me dê coragem. Sabe o que nós pregadores precisamos? Da palavra e de coragem para pregar a palavra. Nós precisamos da palavra, precisamos de pregações profundas. Você está aqui, você prega aqui nessa igreja, nós precisamos de pregações que sejam pregações profundas. Nós precisamos, no abrir da nossa boca, falar a palavra. E nós precisamos de coragem. Coragem para falar, coragem para não omitir, coragem para não esconder, coragem para ser fiel até o fim na palavra. É isso, é por isso que o apóstolo Paulo está orando, é com isso que ele está preocupado. Paulo desejava liberdade, mas a liberdade que ele desejava não era a liberdade das algemas que estavam no seu pulso. A liberdade que Paulo mais almejava era a liberdade de poder continuar pregando a palavra, sendo embaixador em cadeia. Ele viu uma oportunidade de ser um embaixador em cadeias. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para as oportunidades que Deus nos dá, os lugares onde Deus tem nos colocado, os lugares onde nós temos passado. Não estamos nesses lugares por acaso. Tinha uma frase antiga do pregador que dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você precisa entender isso. O apóstolo Paulo olhou para aquelas correntes e disse: sou embaixador em cadeias. Preciso, no abrir da minha boca, ter a palavra. Preciso de intrepidez, porque sou embaixador em cadeias. Você precisa olhar para os lugares onde você tem passado, para os lugares onde Deus tem colocado você. Você tem que olhar para esses lugares como lugares onde Deus te colocou. E você precisa orar e pedir para que no abrir da sua boca lhe seja dada a palavra. E coragem para falar a palavra. Do verso 21 ao 24, para a gente terminar. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então Paulo tinha terminado de ditar a carta. Como eu disse, ele estava com um punho preso a um soldado. Talvez tivesse dificuldade de escrever ele mesmo. Então, nós descobrimos que tem alguém do lado dele escrevendo, e que na verdade ele estava ditando. Esse alguém é Tíquico. É Tíquico. Que por sinal, esse senhor aqui, você pode encontrar lá em Atos 19, Atos 20, o Lucas escreveu e lá fala mais sobre quem é esse rapaz. Mas a informação que nós temos é que ele era um efésio. Ele era da região de Éfeso. Então Paulo ditou, a carta estava pronta, mas ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém para enviar. Ele precisava de alguém para dar alcance para a mensagem dele. Ele precisava de alguém. E ele encontrou Tíquico. Tíquico estava ao lado dele. E ele foi reconhecido por Paulo como irmão amado e fiel ministro do Senhor. É isso que nós precisamos aqui. Isso que nós precisamos de Tíquicos aqui nessa igreja. Precisamos de pessoas assim, irmãos amados e fiéis ministros de Deus. Nós precisamos de pessoas que carregam essa qualidade para quê? Para dar alcance para a mensagem do Evangelho. Ele era um irmão, ou seja, ele era membro da igreja. Era irmão. Alguém que estava, que vivia a igreja, na pele. Tanto que estava do lado do apóstolo preso. Tanto que depois de ter escrevido aquela carta, enquanto o apóstolo ditava, ele seria o responsável por pegar aquela carta e levar para as igrejas. Por quê? Porque vivia o que era ser igreja. Estava comprometido com a igreja. Ele era irmão, era membro, era família, era amado, era uma pessoa amada, era uma pessoa de bom testemunho, era uma pessoa que era amada, irmão e amado. A gente tem irmãos, mas que não são nada amáveis, mas Tíquico era um irmão amado, amável, uma pessoa agradável. Isso era Tíquico. E acima de tudo, era um fiel ministro de Deus. A palavra ministro fala trabalhador. Era um fiel trabalhador de Deus. Era um fiel cooperador na obra. Desses nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Para fazer com que o Evangelho alcance os lugares aonde ele precisa chegar e alcançar. Nós precisamos. Que Deus levante, assim como levantou na vida do apóstolo Paulo, ele levante na nossa vida mais irmãos como Tíquico, irmãos amados e fiéis ministros do Senhor. E Paulo termina a carta liberando uma bênção, assim, do mesmo jeito que começou, liberando uma bênção. Ele diz: paz e amor. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Paz e amor juntos. Por quê? Porque paz é a reconciliação. Paz é a reconciliação. Amor. Amor é a fonte da reconciliação. Esse foi o tema da carta inteira. Paz e amor. Deus estabeleceu paz por meio de Cristo. Aos que estavam mortos, aos que estavam condenados, aos que estavam escravos, Deus reconciliou e deu paz com Cristo. E Ele deu paz entre judeus e gentios. E Ele deu paz entre a nova sociedade de Deus. E Ele otorgou paz entre maridos e esposas, entre filhos e pais, entre servos e senhores. Ele nos deu paz.
paz uns com os outros e paz com Deus. E a fonte dessa paz é o amor de Deus. E a graça, né? Ele diz aqui: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. A graça é o motivo pelo qual nós fomos alcançados. A graça é o motivo pelo qual Deus tanto nos amou e tanto fez por nós, nos tornando sua família, sua casa, sua nova sociedade. A graça é a única motivação de Deus. Não foi algo que nós fizemos, não foi algo que nós conquistamos, mas toda a motivação de Deus está na sua graça, no seu favor imerecido. Sejam com todos. Graças sejam com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Com todos, sem discriminação. Que a graça seja com todos. Negros, altos, baixos, judeus, gentios, homens, mulheres, filhos, pais, maridos, escravos, senhores, trabalhadores, enfim, com todos. Sejam com todos. Deus, desde que nós amemos o Senhor, a graça nos alcança todos os dias. Amém? Glória a Deus. Abençoe.